O jornalista Breno Altman é bem conhecido na nossa imprensa progressista, um internacionalista, um anti-imperialista, editor do site Opera Mundi. Recentemente fez, eu acho que a melhor entrevista com o presidente Nicolás Maduro, inclusive trazendo informações de uma Venezuela que é estigmatizada, que é atacada pela mídia do império. E aí eu queria chamar o Breno já começar a entrevista, porque aqui a gente não alonga muito a introdução, perguntando para ele, Breno, o que te surpreendeu mais entrevistando o presidente Maduro? Foi a variedade de cafés da Venezuela ou a calma do presidente diante de tantos ataques, até de aliados? Como é que você está? Tudo bom? Boa noite, Pedro. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nessa entrevista. Olha, eu acho que o que mais me surpreendeu foi a tranquilidade dele, porque depois de muitos anos se respira na Venezuela, internamente ao menos, uma situação bastante tranquila, bastante estável, não é? A posse do presidente Maduro para o seu terceiro mandato, ela aconteceu no dia 10 de janeiro. No dia 9 de janeiro, a oposição jogou todas as suas forças, a oposição de extrema-direita, o que aqui corresponderia ao bolsonarismo, jogou toda a sua força para tentar mobilizar o país e empossar, numa operação apoiada pelo governo Biden ainda governava, apoiada por outros governos, uma operação para empossar Edmundo Gonzalez, o candidato que perdeu as eleições do dia 28 de julho. A oposição imaginava que colocaria na rua milhões de pessoas, que dividiria as Forças Armadas, que criaria uma situação de golpe de Estado na Venezuela. Mas as manifestações da oposição fracassaram de forma retumbante. Eles convocaram manifestações em 300 pontos do país, essas manifestações aconteceram em apenas 20 pontos, e o ponto onde houve maior mobilização foi numa cidade do interior com 2.000 pessoas. Em Caracas mesmo, a maior das mobilizações teve de 500 a 1.000 pessoas. Foi um gigantesco fracasso. Ao contrário, as mobilizações convocadas pelo chavismo, essas sim foram multitudinárias, com milhões de pessoas indo às ruas no dia 9 e no dia 10 de janeiro, que é quando Nicolás Maduro foi juramentado pelo parlamento. Isso provocou uma mudança na correlação de forças do país, consolidou uma nova correlação de forças, uma correlação de forças na qual a extrema-direita, ao menos por hora, está isolada, enfraquecida, dividida, e mesmo o apoio internacional não é lá essas coisas para a extrema-direita, embora haja vários governos no Ocidente que não reconhecem até agora a vitória de Nicolás Maduro. O fato é que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que eu acredito não ser nenhum esquerdista, né? Ele foi obrigado a mandar para Caracas para negociar o tema imigração. O tema de deportação dos imigrados ilegais, ele foi obrigado a mandar para Caracas um enviado especial que não dialogou com Edmundo Gonzalez. Ele foi lá dialogar com Nicolás Maduro e com outras autoridades do governo venezuelano. Então, a entrevista com Nicolás Maduro, para retomar aqui o fio da meada, ela se deu nesse ambiente, um ambiente no qual uma nova correlação de forças se forma favorável ao governo de Nicolás Maduro. Nos últimos 8 anos, talvez seja o momento mais tranquilo que a Venezuela enfrenta. Breno, eu fui numa viagem de 10 dias a trabalho para a China e perguntamos sobre Venezuela e os diplomatas foram categóricos. O vitorioso é quem venceu nas urnas. Qual foi a vitória reconhecida de Nicolás Maduro? Então nós reconhecemos ele como presidente. O que explica a dificuldade do governo Lula em admitir essa vitória, para além das relações que o governo Lula tem com os Estados Unidos? Porque deu muito na cara que era isso. Parecia uma manobra ali para não contrariar o império. Foi isso ou você acha também que tem uma falha do Itamaraty também?
Olha, eu acho que é um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores. O primeiro desses fatores é a política externa brasileira. O mundo está hoje dividido em dois campos. Um campo, que é o sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos, hoje numa crise profunda, porque Donald Trump quer desmontar o sistema imperialista para fazer vigir, para impor os interesses imperialistas dos Estados Unidos, até mesmo sobre os seus aliados. Tá? Então, mas de um lado você tem esse campo formado pelos Estados imperialistas, do outro lado você tem um campo de governos, estados, movimentos, forças anti-imperialistas. São governos e estados com modelos políticos e econômicos muito diferentes entre si, da China socialista, a República Islâmica do Irã, da Rússia capitalista, mais nacionalista, a Coreia do Norte, e assim vai, não é? É um campo muito heterogêneo que tem como ponto de unidade superar a ordem unipolar estabelecida depois do fim da União Soviética e enterrar o hegemonismo do sistema imperialista, em particular o hegemonismo dos Estados Unidos. A política externa brasileira, ela é de não aderência a nenhum desses campos. A formulação, já tornada pública por diversas vezes pelo assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim, ele próprio ex-chanceler brasileiro, a formulação do Celso Amorim é de não alinhamento ativo. Ou seja, o Brasil não se alinharia, do ponto de vista geopolítico, estratégico, com nenhum dos blocos. Mas para essa política de não alinhamento ativo ela existir, é necessário, segundo essa concepção, criar alianças que fortaleçam o papel brasileiro neste momento em que a polarização internacional entre os dois campos está muito aguçada. E a aliança que foi construída para fortalecer essa concepção do não alinhamento ativo é uma aliança que passa pela Europa, especialmente pela França e pela Alemanha. Pela França de Emmanuel Macron e pela Alemanha de Olaf Scholz. O Macron, um social-liberal, o Scholz, um social-democrata. Um governo que está no bico do corvo. Logo mais teremos eleições na Alemanha e provavelmente a social-democracia aliada aos verdes perderá o governo, provavelmente por uma coalizão de direita. E além desta aliança com França e Alemanha, uma relação próxima com o governo do Partido Democrata dos Estados Unidos, com o governo Joe Biden. Em nome de uma abstrata defesa da democracia contra a extrema-direita, o Brasil buscou compor essa aliança com a Europa e com o governo de Joe Biden e estabelecendo relações, digamos, anfíbias, tanto com o campo imperialista quanto com o campo anti-imperialista. O Brasil tem muitos pontos de unidade com o campo anti-imperialista. A posição brasileira sobre a questão palestina, por exemplo, ou sobre a guerra na Ucrânia, é muito próxima deste campo anti-imperialista. Mas o Brasil não queria brigas com o G7. Essa era a lógica. E a questão venezuelana confrontava abertamente esses dois campos. O Brasil já havia se posicionado mais ao lado da China e da Rússia na questão ucraniana e na questão palestina, e considerou, penso eu, que na questão venezuelana, onde supostamente o que estaria em jogo era a questão democrática, que nessa questão o Brasil devia se somar à posição do governo Joe Biden, do governo francês, do governo alemão e de outros governos, como o de Boric no Chile, de Petro na Colômbia, né? E adotar uma posição de não reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro. Né? Então, o Brasil atua dessa maneira. Uma das explicações é a política externa geral do Brasil. Né? O Brasil quis também se impor regionalmente como liderança, né?
se impor frente aos Estados Unidos e se impor frente aos demais estados da América do Sul. O Brasil, Pedro, não tem nada a ver com o Acordo de Barbados. O Brasil não participou do Acordo de Barbados. O Brasil não está nem entre os países facilitadores do Acordo de Barbados. O Brasil não é testemunha do Acordo de Barbados, até porque essa função não existe no Acordo de Barbados, embora o Itamaraty a reivindique, não consta do Acordo de Barbados. Mas o Brasil quis assumir um papel do grande mediador entre a oposição venezuelana, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e o governo de Nicolás Maduro. E nesta lógica de fazer a mediação, quando se abriu o confronto, porque a oposição já planejava e organizava uma outra tentativa de golpe de Estado, o Brasil ficou aprisionado nesse papel de mediador e resolveu, para manter esse papel de mediador, resolveu virar fiscal das eleições da Venezuela. As atas. Resolveu internacionalizar as eleições venezuelanas, o que não está previsto em nenhum tratado internacional, em nenhum acordo, não existe um tribunal internacional eleitoral, nada disso. Você imagina se fosse o oposto? Se as eleições brasileiras fossem questionadas por algum governo estrangeiro? Ou se as eleições norte-americanas fossem questionadas por algum governo estrangeiro? Então o Brasil meteu o pé na jaca. E aí isso deflagrou, é aquela história, né? Um erro puxa outro. Isso deflagrou uma política toda torta. Como a Venezuela não cedeu à pressão norte-americana e europeia, que era de entregar o governo para Edmundo González, não cedeu tampouco à posição brasileira e colombiana, que era uma posição mais amena, ou seja, de ir para uma negociação pós-eleitoral. O presidente Lula chegou a falar em estabelecer um governo provisório, um governo de união nacional na Venezuela que organizasse um novo pleito. Como a Venezuela não aceitou nada disso e defendeu a Revolução Bolivariana contra a extrema-direita, o Brasil, o governo Lula, se sentiu ofendido, se sentiu desrespeitado. E aí tivemos a famosa reunião em Kazan dos BRICS, em que o Brasil dobrou a aposta do erro, né? Estava na jaca, em julho, aí resolveu colocar os dois pés na jaca, vetando o ingresso da Venezuela no BRICS. E ali houve um momento de crise dura entre o governo Lula e o governo Maduro. Um momento duro. Ô, Breno, mas pegando o que você está falando nesse momento, desculpa te interromper, mas é preciso o que você está falando, né? Ele enfiou os dois pés na jaca. E eu me lembro que foi na mesma época, me corrija se eu estiver errado, que a Kamala Harris aparecia na frente das pesquisas do Trump. Então eu acho que o Lula apostou numa barca furada, né? Que os democratas fossem ficar mais tempo. Se 3 pernas tivéssemos, seriam as 3 na jaca, né? Seria tudo. Um pé na jaca nas eleições venezuelanas, outro pé na jaca em Kazan, ao vetar a Venezuela no BRICS, um terceiro pé na jaca de construir essa política apostando numa vitória da Kamala Harris nos Estados Unidos. Deu tudo errado. E o Brasil ficou numa posição torta, da qual até agora não saiu. Não se fala mais do assunto, o ex-chanceler Celso Amorim não dá mais palpite, o Itamaraty não fala mais do assunto, o próprio presidente Lula já deu entrevista deixando o dito pelo não dito, senhor Benedito, o próprio presidente Nicolás Maduro, que disse muito claramente na entrevista para mim que ele considera a situação uma página virada, mas o Brasil precisa sair dessa situação onde se meteu, porque isso, ao contrário de fortalecer a liderança brasileira na América do Sul, especialmente agora com o governo do Donald Trump, enfraqueceu, né? O Brasil... o Petro começou a aparecer mais, né? Não, e o Brasil perdeu força, porque como é que você pode pensar em integração sul-americana sem uma relação com a Venezuela? Como é que seria possível isso? Não é? Então, foi uma sucessão de erros primários, erros horrorosos, que o Brasil, com o tempo, imagino eu, que vai corrigir, porque o presidente Lula é um homem experiente, não é? Na minha opinião, quis punir o governo Maduro em Kazan, por não ter acatado a vontade brasileira em julho, por ter
segundo assessores do presidente, por ter desmoralizado a gestão, a mediação brasileira naquele momento, resolveu punir o presidente Maduro e também esse veto em Kazan tem a ver com a política externa. Eu já ouvi de um alto assessor do presidente Lula que o BRICS não nasceu para confrontar o G7. O BRICS nasceu para dinamizar o G20. Não é para se transformar num espaço de confrontação com os Estados Unidos. E trazer a Venezuela para dentro do BRICS, num momento em que os Estados Unidos desconhecia, não reconhecia a vitória de Nicolás Maduro, no momento em que os Estados Unidos dizia que o verdadeiro presidente eleito da Venezuela era Edmundo González, e a União Europeia tinha a mesma posição, trazer a Venezuela para dentro do BRICS seria fazer do BRICS um espaço de confrontação contra o G7, em especial contra os Estados Unidos, e, portanto, por isso também o Brasil teria vetado. Então, é um exemplo para a gente ver, Pedro, como a política externa brasileira está com problemas. Tá. Ela está tati-bitati, ela não tem um eixo estratégico claro. Ela está... Quer agradar todo mundo, né? É uma política externa frouxa. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.